Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, hoje eu resolvi gravar esse vídeo, pra gente falar de um assunto assim, bem sério mesmo, que vem acontecendo já ao longo aí dos anos, que é o maltrato às crianças, de padrasto, madrasta, e às vezes até junto com o pai, ou às vezes até junto com a mãe. Isso mexe tanto comigo como mãe, e creio que mexe com tantas outras pessoas também, Teve aquele caso lá do Nardoni, o que foi mais assim chocante, que da Isabela Nardoni, E teve outros também, mas eu falo que foi assim de grande repercussão, nacional e internacional também. E agora o caso do Henry, desse menino, que não sabe como que ele morreu, ainda está sendo investigado ainda. Mas uma coisa que eu sempre falo bastante é que a gente tem que observar os sinais. Tem que observar os sinais da criança. Se a criança mora só com a mãe ou mora só com o pai e ela não quer ir ficar com um e nem com o outro, alguma coisa tá errada, E às vezes a gente pensa, deve ser só birra da criança, porque é birrento, porque é mais apegada à mãe ou porque é mais apegada ao pai. Gente, às vezes não é. Às vezes o nosso erro tá aí em não enxergar os sinais da criança. Eu, por exemplo, eu sempre falo pro meu filho, me conta tudo o que acontece quando está longe de mim. Tudo, eu quero saber de tudo. E às vezes eu sou interpretada de uma forma errada por pensar assim, por ensinar ele assim. Às vezes eu sou interpretada como se eu quisesse colocar ele para vigiar outra pessoa, quisesse me contar fofoca, enfim. E não é por isso. É exatamente porque quando o filho ele tem essa segurança em te contar as coisas, tudo que vai acontecer ele vai te contar e a partir daí você vai decidir se tem alguma coisa errada ou não, Então, assim, é muito sério. E, assim, a criança fica com marcas que vai carregar pro resto da vida. Isso quando não morre, Que é o caso que a gente tá vendo aí muitas vezes. Então, é muito delicado. Por isso que eu tenho muito cuidado em relação ao meu filho, Em questão de pessoas entrar na minha vida, eu observo tanto nas amizades quanto em relacionamento. Porque eu quando eu tinha 2 anos de idade, eu sofri a agressão da minha madrasta, O meu pai, quando separou da minha mãe, eu tinha 2 anos de idade e tinha mais outros 3 irmãos, ou seja, éramos 4 irmãos, mas eu era mais nova. Então ele levou a gente para morar com ele e minha mãe tinha total confiança nele, porque ele sempre era um bom pai, dizia que não ia deixar ninguém judiar da gente, só que ele trabalhava muito para colocar comida em casa, passava dias trabalhando, às vezes até mês, trabalhando fora, e a madrasta judiava, Tanto é que eu fui a mais prejudicada, porque eu tenho até hoje aqui um corte aqui no meu queixo, Porque a madrasta chutou a minha bunda, eu caí, bati e cortei. Só que aí ela falou pro meu pai que tinha sido meu irmão mais velho, e meu irmão mais velho passou dias na rua com medo de apanhar, Sem falar que a gente comia comida com xixi do outro filho, deles, ela colocava uma comida na bacia pra gente, o menino vinha, fazia xixi na bacia, a gente é obrigada a comer, ou então às vezes que a gente ficava dentro de um barreiro comendo areia. Mas assim, e o meu pai viajando, ele não sabia, mas quando ele ficou sabendo, ele pegou a gente e mandou de volta para minha mãe. Mas assim, são marcas que a gente carrega pro resto da vida, Isso já passou, eu já perdoei, o que eu tô relatando aqui é a questão do cuidado, porque isso me maltrata tanto quando eu fico sabendo que alguma criança foi maltratada, que alguma criança foi abusada. Assim, eu sei que por mais que a gente tenha cuidado, às vezes as coisas ainda fogem do controle, Mas assim, o que eu peço, o que eu falo é tenham cuidado com seus filhos, observem os sinais, Porque eles vão dando sinais. Se ele não quer ir com alguém, não quer ficar com o tio, não quer ficar com a babá, não quer ficar... É porque alguma coisa está errada. Tem que ser investigado a fundo para que essa criança não carregue marcas que ficam nela para o resto da vida. Algumas ficam só no corpo, como no meu, Mas em outras crianças acabam perdendo a vida, como a gente vê. Então, assim, o meu relato, sei que talvez eu seja julgada porque eu estou falando isso, mas não estou falando isso para culpar ninguém, que até porque isso aconteceu na minha vida há anos. Mas assim, a gente carrega marcas pro resto da vida, carrega marca questão psicológica, síndrome do pânico, depressão, e assim vai indo, Algumas pessoas conseguem passar por esse período numa boa, mas outras não. Outras carregam isso pro resto da vida. Então vamos ter mais cuidado com as nossas crianças, Vamos prestar mais atenção, Vamos dar mais ouvido às nossas crianças. Um beijo para vocês. Obrigada pela atenção.